Veja, eu vou me concentrar na de Lula. Eu vi na fala de Lula três identificações problemáticas e eu vou citar algumas frases dele. Ele falou o seguinte, numa certa altura: eu sei o quanto custou não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Há aí uma identificação entre a sua vitória eleitoral e a democracia. Essa é uma identificação problemática. O Brasil não deixou de ser um país democrático durante o governo Bolsonaro, apesar das tendências autoritárias e dos ataques à democracia do governo. O Brasil continuou a ser um país democrático. A democracia não foi reconquistada com a vitória de Lula. Há uma outra frase dele no qual ele diz: poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para, enfim, ser ouvida. E aqui Lula se identifica ao povo. Eu sei que faz parte do discurso político a identificação de líderes políticos com o povo, mas essa é uma identificação problemática, principalmente na hora em que você está assumindo a presidência, que é praticamente isso que Lula está fazendo. Porque o povo é constituído de quem votou em Lula e de quem não votou em Lula. Isso é sempre importante e é mais importante ainda num clima de polarização como o que nós temos no Brasil, e partindo de um candidato, agora presidente, que fala em reconciliação e diálogo. Lula venceu por 1,5 ponto percentual de diferença. Ele tem que falar com todo o povo, que não é apenas aquele que o elegeu. Finalmente, ele diz o seguinte: a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam, a qualquer custo, sujeitá-la a seus interesses financeiros e ambições de poder. Aqui, o governo Bolsonaro, de uma maneira subterrânea, é identificado com os grandes interesses financeiros. Essa identificação aparece também quando ele diz: um projeto de destruição do poder do país ancorado no poder econômico, se referindo ao governo Bolsonaro. Quando a gente olha os apoios de Bolsonaro e Lula nessa última eleição, que Lula venceu, a gente vai ver que, embora você tivesse toda uma franja de empresários secundários no Brasil apoiando Bolsonaro, o núcleo do empresariado não apoiou Bolsonaro. E no segundo turno apoiou Lula. Então não é verdade que o governo Bolsonaro e o grande poder econômico sejam a mesma coisa. Essa identificação que Lula faz é uma identificação claramente populista. Então, o discurso da sua identificação com o povo, da identificação do Bolsonaro com os grandes interesses econômicos e da sua identificação com a democracia é um discurso problemático, principalmente num país dividido como o Brasil.